Aí, mon petit. Lá. Gente, a live tá tão gostosa, tão maravilhosa que a gente teve que abrir mais uma. Olha que delícia. Adoro ter assunto. Adoro ter assunto. Muito bom. Vamos ver o pessoal voltando aí. Cara, é A muito gente, gostoso, é muito a bom. gente tem que fazer Ah, uma a Nanda já campanha. voltou. Temos que fazer uma campanha pro Instagram, falar assim, Instagram, nas lives de consciência, 1 hora é pouco. A gente É, precisa de mais. a gente precisa demais. Live sobre consciência não dá para ser só 1 hora, Instagram. A gente Gente, precisa de lembrando que mais. depois, quando terminar, essa live vai ficar aqui, eu vou deixar ela por 24 horas, mas assim, de qualquer forma, eu vou baixar ela e ela vai lá para o YouTube do Alfredo Lima Cabalo e Consciência depois, tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ter acesso depois se vocês quiserem, Ah, tá? que Então, legal. como eu estava falando, foi muito interessante, muito legal. Pessoal que está entrando agora, estou com o meu querido Frater Pelicano, um Frater Rosa Cruz e um estudioso, dono, proprietário do canal Livros de Ocultismo. Meu querido amigo, há quase um ano já, né, Frater? Sim, já temos quase 1 ano aí. Então, assim, como eu estava falando da questão da sístole e da diástole, né, do universo, hoje nós estamos vivendo essa diástole, né, essa expansão, e um dia ela vai voltar. Só que as pessoas não entendem que isso, quando você fala da diástole do universo, do nosso universo visível, vamos dizer assim, né, falando uma questão mais científica mesmo, é megalomaníaco, porque nós não sabemos quando o universo, nessa inspiração, como você mesmo colocou, né, ele vai até onde ele vai se expandir para retornar na sístole. Nós não sabemos quanto tempo isso vai levar, só que tem um detalhe. As pessoas não param para pensar que a nossa vida também é feita de sístole e diástole. O nosso coração, pelo tamanho dele, ele faz sístole e diástole 1 por segundo. Uhum. A tendência é que nosso coração bate, sei lá, 80 batimentos por minuto, é a média. Então você tem aí uma média de pelo menos 2 sístoles e 1 diástole por segundo no mínimo. E tudo na nossa vida é assim. E isso é muito explicado quando você pega, na questão do tarô cabalístico, principalmente, né, quando você pega a questão da roda da fortuna. Se você entende a roda da fortuna como esse ciclo ou esse círculo, você percebe esse efeito de expansão e de retração que é necessário entender para que tudo tenha sentido, para que tudo faça sentido, né, Fábio? E ele se sobrepõe porque não é linear, porque ao mesmo tempo em que ele expira e inspira, as coisas se sobrepõem. É como se fosse um pequeno fragmento, um É fractal, né? caótico, né? E vai se expandindo, né? Então, assim, você falando isso, aí eu estava olhando para o desenho que eu rabisquei. Se você parar, para quem está estudando aí as teorias do universo, né, que a gente tem a teoria das cordas, a teoria dos multiversos, a gente tem a teoria dos cones. Se você olhar esse desenho aqui, você pode parar para pensar que, na verdade, aquele pontinho menorzinho de todos lá, ele pode ter a mesma largura que isso aqui se a gente virar e isso for um cone. E É, forem cones dentro de cones, que é uma das teorias do universo. Então, quando a gente para pensar na pequenez do ser humano, mas a gente entende que em nós vive todo o potencial para a gente entender o universo, essa chave do macro e do microcosmo, a gente passa a perceber que todos esses processos eles estão acontecendo na nossa vida. E esses 7 princípios herméticos, eles vieram, o autor, os 3 iniciados que escreveram Caiba Lyon, sim. né? Eu me recuso a entregar a autoria completa ao Atkinson, porque ele não quis assim. Então, né, Sim, sim. então eu não sei se foi só ele que escreveu, até porque se você fizer uma análise de texto, você tem estilos diferentes de escrita dentro do Caibalion. Isso, Mas ele isso. Você conseguiu trazer percebe nitidamente o que tem tom mais de uma mão. diferente, né? Isso, Isso, tem isso. mais de uma mão ali. Então, mas você consegue ver essa lei. A lei da polaridade, a lei do pêndulo, né? Escapar da lei do pêndulo, é a percepção da existência dessa lei. Por que tem dias que, se eu gasto tudo de uma vez, se eu sou muito eufórico, no dia seguinte eu tenho depressão? É, O pessoal fala assim, né? Por que você entra nesses estados da bipolaridade? É por causa da falta de sensibilidade. O caminho do meio não é você não estar suscetível a isso, mas é você percebendo isso, saber como se portar em cada momento.
Verdade. Então, quando eu percebo que eu estou numa a senoide ocultista, eu tinha um amigo ocultista que ele falava muito da senoide ocultista, né? Ele era da física, e aí ele sempre brincava com esse formato desse desenho aqui, né? Que Isso, a vida é isso, cara. Não dá para exatamente. fugir. Não é linear, é caótica sim, o universo é caótico. Eu acho que é uma questão muito, muito grande, muito importante, que a gente já falou, você falou da polaridade agora, né, na questão da teoria da neutralidade do pêndulo, como a gente já falado ainda há pouco da questão do que os opostos se tocam, né? Eu acho que o grande problema é que as pessoas acham que é linear. Então elas acham que o pêndulo faz isso aqui. Elas não percebem que ele circula. Porque esse é o ciclo da vida, ele é circular. E aonde que está a neutralidade? Está no parar o pêndulo? Não, porque ele é a vida. A neutralidade está aqui em cima. Sim. É você conseguir olhar para tudo com não com perfeição, porque não existe perfeição a não ser o próprio todo. Mas é você conseguir perceber que através de Ubuntu, ou seja, é através dessa questão do que todos somos um de fato, né? É através de Ubuntu que eu sou capaz de perceber as coisas antes que elas aconteçam, ou perceber aquilo que é leve ou pesado para mim, no caso, aquilo que vai realmente servir para mim, porque meu corpo conhece, meu corpo sabe o que ele quer. Se eu der atenção para as minhas células, para as minhas moléculas, para aquilo que meu corpo entende, eu vou me conhecer. Só que as pessoas não querem conhecer o corpo, porque elas acreditam, e a igreja ensinou elas que elas têm que negar o corpo para poder salvar a alma. E não só a igreja, eu vou até além. Eu acho que a própria mecanicidade da humanidade tem ensinado isso de diferentes maneiras. Sim. Porque a gente tem até a ciência também, às vezes, fazendo isso. Por exemplo, as pessoas hoje, eu vou ser muito claro, e me perdoem se tiver algum médico que assistir, mas eu trabalhei muito tempo na área de emergência médica, né? E eu acredito que a alopatia ela é maravilhosa para emergência, tá? Mas hoje a gente tem um crime. Doutor Laí fala muito disso. Problemas agudos, ele adora hospital, mas para problemas crônicos e ocasionais, não, ele não gosta. Ele gosta da medicina tradicional, da medicina da vovó, no caso, né, da curandeira. Sim, a gente precisa voltar lá. Então, o que acontece é que a gente está vivendo uma era em que os psiquiatras ficam dopando as pessoas para evitar que elas ascendam. Eles não sabem do que eles estão falando. Verdade. Sabe, porque eles não têm nível de ser. Sabe por quê? Porque eles estão estudando e eles não têm nível de ser. E as pessoas não têm força para questionar. Então, a gente é refém. Quando a gente está na ignorância, a gente é refém da torcida de futebol que vai para brigar. A gente é refém do totalitarismo e do endeusamento de um líder que às vezes não precisa ser. Isso a gente viu muito isso na Argentina, no peronismo, né? E a gente vê essa manifestação no decorrer da história. Então, quando a gente não trabalha no nível de consciência, tudo vai ser poluído. Não importa qual área da vida. Então, assim, e aí eu volto sempre para o quarto caminho pela sua capacidade de falar de tantas coisas. Eles ensinam sobre os diferentes níveis de religião que são preparados para os diferentes níveis de consciência. Tem gente que não está preparado para assistir essa live. Tem gente que não está. Então, é o que a gente acaba lendo no Caibalion a respeito do Pérolas aos Porcos. Não é para ser uma questão ofensiva, mas é porque quando o mestre só chega quando o aprendiz está pronto, o livro só vem para sua mão quando você está pronto para ler ele, não tem jeito. Sim. Então, esse esforço, esse nível de consciência, eu vi que a Ananda escreveu aqui, né, que para conseguir superar a lei do pêndulo, é preciso ter consciência, é preciso treinar, é muito forte isso, é verdade. E por isso aí a gente volta lá também para os 125 degraus da Cabala, é a mesma coisa, está no mesmo princípio. Perfeito. E aí a gente volta mais ainda para o comecinho da nossa live, que foi falando sobre as pessoas que levantam muros, em vez de levantar pontes, quando elas começam a querer discutir sistemas, porque eu sou o mago, eu sou o poderoso, eu sou o mestre. Ai, é verdade! Eu morro da risada com isso. Eu participo de várias ordens, né, Frater? E uma das ordens que eu participo, ela é uma ordem que ela está tentando remontar uma ordem antiga, mas é uma ordem relativamente jovem na sua forma atual. E lá a gente passou por umas situações como essa, um pretenso super mago, né? Quando cada vez que eu ia compartilhar alguma coisa dentro dos alicerces da ordem, ele vinha e tentava mostrar como que ele era maior e que eu deveria me submeter a ele. E por uma questão de respeito,
tudo bem. Até que um dia eu cheguei ao grande soberano da nossa ordem e mandei uma mensagem para ele falando, ó, eu não entendo a postura dele, estou com vocês há muitos anos, mas respeito. Mas acredito que o tempo revela. E o tempo revelou. Aconteceu que a ordem quase teve que acabar e ser extinta. Não estou falando adormecida, ser extinta devido às ações inconsequentes dessa pessoa que, usando do seu poder, foi tentada pela carne. E acabou tentando abusar de Soros, sabe? Que Nossa! E aí, por que isso acontece, Frater? Porque o centro sexual é o centro de maior magnetismo e potencial energético. Sim, nós somos carne, exatamente. Ainda mais nós que somos o adensamento mais potente de carne, de massa que a gente tem, que existe. Então a gente tem que estar ciente disso, a gente tem que estar ciente dessas ondas para saber o momento de recolher, o momento de atuar, o momento de dar um passo atrás, o momento de perceber quando que eu vou entrar numa decadência material. Vão ter momentos em que eu vou estar... Tudo que eu faço me dá dinheiro, tem momentos que tudo que eu faço não dá dinheiro. Mas é você manter a retidão no caminho que faz você... A retidão, literalmente a retidão, né? Você manter essa retidão que faz você começar... Aí é que está o problema. Quando a gente fala de retidão, as pessoas acham que é olhar reto. Não, retidão é caráter. Retidão é você pegar essa oscilação que você fez aí, mas você olhar reto. Uhum. É você saber que você está, independente se você está na crista ou se você está na cova rasa, não importa. Você é você, diferente de todos e parte de todos. Aí é onde está a grande questão. São as nossas diferenças que nos fazem únicos, mas isso não faz com que o meu sangue seja verde, o teu seja vermelho, o dela seja azul, etc. e tal. Você sabe por que na maçonaria é o símbolo da caveira? Não. Olha só que legal. Na sala dos passos perdidos sempre tem um crânio, né? Sim, e a figura do crânio. Por quê? Porque quando morremos... Eu sempre achei uma coisa meio shakespeariana. Mas é para lembrar... Tem dois significados para lembrar, né? Eu não sou maçom, não, né? Mas Você estudou mais maçonaria do que eu, com certeza. A maçonaria é a nova cabala, entre aspas, mas ela foi deturpada no meio do seu caminho aí, em algumas jornadas. Mas ela tem dois motivos. Um é o memento mori, que é lembrar da nossa nulidade. Lembre-se que irá morrer. Eu acho que são os hindus que falam que a gente tem que lembrar 4 vezes por dia que vai morrer. Que vai morrer, sim. Que aí a gente não se perde gastando tempo com coisas inúteis, né? Com pequenas briguinhas, com pequenas coisas, com pequenas vaidades, a gente percebe. As pequenezas da vida, né? Exato. E a segunda coisa é, todos por debaixo dessa pele, desse fenótipo, né? Dessa cor de olhos, desse tipo de pelo, desse gênero, temos um crânio. E se eu colocar 2 crânios na sua frente, você não sabe distinguir qual é do negro, do branco, do homem, da mulher, né? Isso. Você não sabe se ele era bom, se ele era mau. Todos somos ali iguais. Isso. Você falou uma coisa que bate muito com relação a uma pergunta que eu recebi essa semana e assim, eu acho que cabe muito bem responder aqui agora porque tem muita validade. Me perguntaram quais as ordens, quais as sociedades, enfim... Aonde que eu me encaixava, né? Porque eu sempre falo que eu não tenho finalidade religiosa, né? Uhum. Eu respeito muito os judeus por uma questão pela presença mesmo milenar deles, né? Muito antes do próprio cristianismo, etc. e tal. Respeito os cristãos que entendem que o cristianismo não é Jesus Cristo, mas a chama crística, né? Mas isso, infelizmente, isso é uma raridade, né? Mas assim, por que eu não me encaixo em religiões e na maioria das sociedades iniciáticas? Por uma questão simples de gênero. Desentendimento de gênero. Uhum. Porque a maioria das sociedades iniciáticas, a maioria das escolas iniciáticas, das sociedades secretas que eu tive contato e que eu tive a oportunidade de estudar, a maioria delas coloca e imprime e obriga a supremacia masculina. A maioria delas são muito machistas, são muito milenarizadas, sistematizadas por um sistema de crenças religiosas, seja a maçonaria, a mais sutilzinha, a Rosa Cruz, e é por isso que eu fiquei nela e não saí mais. Uhum. É a mais suave. Né? Porque assim, eu sou um homem feminista, extremamente feminista. Não feminista no sentido de que eu quero que as mulheres dominem o mundo. Não,
Eu sempre falo que o machismo é como é que eu costumo falar, meu Deus? Enfim, o machismo é algo que está estabelecido. O feminismo é um movimento, mas o nosso objetivo principal tem que ser o humanismo, que é Exato. o todo. Parar de olhar as pessoas como um pepeca e peru. Sim, sim, porque nós Entendeu? somos todos, cada um tem o seu potencial, a gente não tem que negar, né? Isso! A gente tem que entender. E dentro das ordens, é muito interessante você falar isso, porque isso é uma coisa até, uma amiga muito questionadora, ela me dá às vezes até uma dor de cabeça de tão questionadora que ela é. Ai, que delícia, adoro! Quero conhecer! Essas pessoas ajudam a gente a aprender muito. Sim, eu sempre falo que eu aprendo muito com ela. E ela teve muito pouca experiência com ordens, né? Ela teve uma formação dentro de uma escola neopentecostal tradicional aí, bem conhecida no Brasil, né? E depois disso ela teve uma expansão de consciência até que ela começou a estudar e chegou na Rosa Cruz e passou um breve período lá. E aí ela estava falando como ela não precisava das ordens, de como as ordens deveriam ser extintas, as escolas não fazem sentido. E eu expliquei para ela, por causa de algumas experiências ruins que ela teve dentro da Rosa Cruz. E aí foi o que eu tentei explicar para ela. Eu falei assim, ó, grau não reflete nível de ser. A gente, quando chega numa instituição, a gente tem que entender que, por exemplo, um psiquiatra, ele não necessariamente ele tem nível de ser. Porque quando um psiquiatra tem nível de ser, ele não te droga à toa. Quando você chega numa escola e você tem um professor que tem nível de ser, ele não está tão preocupado em te passar o conteúdo. Muito mais. Sociedade dos Poetas Mortos. Pode ser? Perfeito, exemplo maravilhoso. Esse filme é mágico. Então, dentro das ordens, a gente tem um caráter limitado porque existem níveis de consciência limitados. Você tem que ter a serenidade, a tranquilidade de entender que a formação do grupo e a exposição aos diferentes níveis de consciência é a chave, a virada. Então, muitas pessoas entram na ordem achando que vão encontrar um espaço augusto. E lá, essas coisas feias que você relatou, tem mesmo. Tem mesmo. Sabe? A gente tem ego. É porque eu sou mais antigo que você, é porque você faz isso e eu não faço isso, é porque você fuma maconha, você toma ayahuasca, é porque você corta o cabelo, é porque você é gay. Então, mas isso... Ou então pior, assim, tipo assim, como pelo fato de eu não ter uma orientação religiosa, porque assim, tudo que é demais, para mim, tende ao fanatismo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. E por essa liberdade que eu tenho, o povo me convida para ir na ayahuasca. Agora, anteontem eu recebi um convite para ir na ayahuasca. Nunca me senti pronto. Agora eu aceitei o convite. Quando tiver, eu até vou. Mas assim, é bem interessante essa questão do ego, Ananda, mas vai além disso, tá? Bem além disso. Mas assim, aí o povo fala assim, você não pode acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Quem é? As pessoas não param para entender o que é isso. Quando a Escritura, quando a Cabala, quando a Torá fala que você não pode acender uma vela para Deus, outra para Mamon, não é essa a questão que está sendo falada, gente. Pelo amor de Deus. Até porque a Goécia, aí você falou, é uma questão muito interessante, isso é bem para rasgar véu mesmo. Gente, pelo amor de Deus, a Goécia nada mais é do que a Cabala angelical invertida, virada de ponta cabeça. Os 72 gênios da Goécia são os 72 anjos cabalísticos. É tudo a mesma coisa. Só que o princípio de polaridade, pelo amor de Deus. Então não tem um bicho de galho e rabo na Goécia. Não, são consciências cósmicas. São as polaridades das consciências cósmicas. Quem entende a clavícula Salomones, só quem entende a clavícula Salomones é capaz de perceber isso. Perfeito. Que o mesmo Uriel é o mesmo Baal, por exemplo. É a mesma coisa. A diferença é o nome que foi dado. Os sumérios chamavam de Baal, os hebreus chamavam de Uriel. Uhum. E simbolicamente, né, Frata, a gente pode até trazer para o processo de que, vamos pensar na Ars Goetia, né, nos 5 livros da clavícula salomônica menor, que é o Lemegeton. Se você olhar os 5 livros, você vai perceber que existe uma jornada ali. E de iluminação. Exato. Então, o primeiro passo para nossa jornada me arrepiou inteiro.
É reconhecer os Nossa, nossos até meu demônios. cabelo da cabeça levantou agora. Nossa Senhora. É reconhecer os nossos demônios. É. Se a gente reconhece o domínio dos daimons da Goetia, simbolicamente na jornada, é a gente dominar os nossos próprios demônios, entendendo para a Sim. gente poder passar da Goetia pura para a Teurgia Goetia, e aí a gente vai subindo para as artes. Então, tudo sempre tem essa Jesus lá diz, né, que antes de subir aos céus ele teve que descer à mansão dos mortos. A hora Isso. mais escura é a que vem antes do amanhecer. A fase do Não, nigredo é pior a do que que vem antes do isso é a alvedo. interpretação. Pior do que isso é a interpretação que dão para os 40 dias de jejum dele no deserto, pelo amor de Deus. Uhum. O demônio foi o que ele encontrou dentro dele, a fome, a miséria que ele passou, o desespero de não ter o que comer, porque ali ele não tinha alternativa. Ele foi jejuar no deserto, ele não tinha lanchinho. Então, todos os caminhos levam para isso, né? Para esse estado de consciência. E aí, dentro de uma visão mais pragmática, filosófica, psicológica aqui do ser humano, a gente pode pensar muito sobre aí eu vou puxar para o que a Ananda falou, que o ego seria competitividade. Aí você falou, competitividade, o ego é mais do que isso, e concordo. O que É? acontece é que nós somos compostos de milhares de fragmentos na nossa personalidade. E a gente busca referências para atuar no dia a dia. Em diferentes momentos a gente recolhe, eu vou chamar de eus, né? Vou usar o termo lá que a gente utiliza no quarto caminho, que são os eus menores. Sim. Esses vários eus, eles são esses fragmentos que a gente chama de ego, de personalidade, que são fundamentais. E eles estão relacionados, para quem está vendo a live desde o começo, essa é a segunda fase do desenvolvimento. A primeira fase do desenvolvimento é a construção do veículo, que é o corpo físico, que é essa centelha divina, que esse pequeno Big Bang que acontece entre um espermatozoide e um óvulo, Isso. que se você Isso. olhar é quase que um Big Bang, né? É uma célula e aquilo se multiplica. A segunda fase é a construção do ego. Por isso que alguém com ego muito fraco não consegue subir muito para a terceira fase. Isso. É preciso ter esse ego. Só que aí depois a gente tem que se liberar dele, né? É assim, eu acho que eu acho que às vezes a gente erra na questão do se libertar do ego, porque assim, aí pegando bem a questão do que a Ananda falou, porque assim, ó, eu em português, ego em latim, daemon em grego. Aí é onde está a grande questão. O ego nada mais é do que a nossa potência humana da carne, é aquilo que a nossa carne, é o desejo carnal, vamos dizer assim. Se nós quiséssemos colocar numa questão mais religiosa, nós poderíamos dizer que, na verdade, a maçã do Éden foi a carne. Foi o desejo de viver os anseios. Perfeito. Posso fazer outra metáfora sobre o ego? Se joga, adoro metáfora. Pensemos assim, né, que existe uma grande casa, né? E nessa casa existem vários cômodos diferentes. A gente tem a cozinha, a gente tem a sala, a gente tem vários andares nessa casa, inclusive. E nessa casa, como uma grande mansão que reside ali, que pertence a um nobre senhor, temos vários funcionários, várias pessoas que trabalham para ele, né? A gente tem a cozinheira, que cuida da cozinha, a gente tem o jardineiro, que cuida da parte externa, a gente tem o mordomo, que faz a gestão. E a questão é, quando o amo, não está presente, normalmente esses funcionários eles costumam agir do jeito que querem. Então muitas vezes a cozinheira... Quando o gato não está, os ratos fazem a festa. Exato. A cozinheira, ela vai cuidar dos animais do lado de fora e ela não domina aquilo. O jardineiro chega e faz uma bagunça na cozinha, quebra tudo. Só que os funcionários, eles só têm acesso ao andar de baixo da casa. Porque o andar de cima, ele está reservado somente ao amo. Aí agora vamos retornar e rasgar o véu da metáfora, né? Esses vários funcionários são os nossos eus menores, que é o que a gente chama de ego. E por isso que a gente fala que a gente está sempre suscetível ao estímulo externo. Na mecanicidade, no estado de sono, antes do despertar, o que acontece é que nós estamos vivendo achando que esses funcionários são os donos da casa. E a gente não permite que o verdadeiro dono venha. Então o caos se instala. Quem é o verdadeiro dono? É o eu superior.
é ele que vem e se manifesta e coloca ordem. E aí sim, então na hora de ser competitivo, eu pego o meu eu competitivo e trago o eu competitivo. Na hora que eu preciso ser agressivo, eu preciso, agressivo não no sentido de invadir o outro, mas que eu preciso da energia da agressividade, eu pego e encontro aquele eu em mim. Na hora que eu preciso do eu mediador, do eu vendedor, do eu sedutor, os diversos eus, eles passam a trabalhar para o amo. Né? Então, o amo bota ordem na casa. Ele não demite os seus funcionários, porque senão ele não tem condição de fazer nada. E aí, nesse momento que a gente... Não, e a demissão literalmente vai causar demência, né? No complexo geral. Exato, porque aí ele desaparece, ele não está mais aqui. Então, quando eu falei, obrigado por você, porque a gente tem que prestar muita atenção nesses termos, principalmente por causa desses desentendimentos do significado. Quando a gente fala se liberar do ego, não é a gente extingui-lo, mas sim a gente botá-lo no seu lugar. O ego... eu acho que é autodomínio mesmo, né? Autodomínio, autoliderança mesmo, né? Isso, o autodomínio, exatamente. Então, o ego, ele tem que trabalhar em função do meu eu superior. E aí, quando eu começo a arrumar a casa, e eu começo a falar assim, o mordomo substituto, porque o amo não vem enquanto a casa não estiver arrumada. Aí o mordomo tá lá, ele fala assim, é bem isso. Eu resolvi começar a botar um pouquinho de ordem. Ele não consegue botar ordem o tempo todo. Mas de vez em quando ele vira e fala assim, a cozinheira tá fazendo muita merda lá no jardim, ele vira e fala assim, amiga, vamos voltar lá pra dentro. Aí o jardineiro que tá com os pés enlameados, sujando a sala, ele vira assim, vamos por favor voltar lá pra fora. E aí, mas ele vai fazendo isso todo dia. E aí ele se torna o mordomo substituto. Ele vai fazendo o papel de amo. À medida que isso vai sendo trabalhado, que a gente vai construindo isso, e à medida que a jardineira vai voltando pro jardim, cozinheira para cozinha, enfim, cada um vai voltando para sua função, aos poucos, a casa vai ganhando um aspecto em que permite que o amo, de vez em quando, venha e vislumbre. Ele visita. Ele abre, dá uma olhadinha e fala assim, tá, aí ele vai. Quando a casa está realmente organizada, que isso demora muitos anos de trabalho e esforço, que é o objetivo da nossa live, trazer à tona aqui, aí o amo vem e se manifesta. E aí a gente tem acesso ao eu superior, ou os nomes que vocês quiserem dar. Tem gente que chama de Daimon, tem gente que chama eu superior, santo anjo guardião, mestre interno, o Jung chama de self. Né? Então, essa metáfora, ela explica muito bem o uso da personalidade. Na hora que eu preciso cozinhar, eu chamo a cozinheira. Na hora que eu preciso jardinar, eu chamo o jardineiro. E aí eu coloco o ego a meu serviço. Né? Aí ele passa a funcionar. E não o contrário, né? Porque o piloto automático coloca você a serviço do ego. É bem isso, né? É bem isso. E a metáfora é linda. É lindo. Porque assim, o processo de entender é a mesma coisa que você numa empresa, se você fizer pegar essa metáfora e jogar para dentro da empresa. Você, como o Davi Portes costuma dizer, que a empresa que não sabe mapear seus talentos está fadada a desaparecer. Né? Você precisa saber que o posto de administrador, de presidente ou de diretor precisa ser ocupado por alguém que tenha um nível de liderança, que tenha que tenha capacidade para aquilo. Ele pode até não ter o curso direcionado especificamente para aquilo, no sentido de gabarito, né? Como é que fala? De formação de nível superior. Mas ele tem a capacidade inata dele naquilo ali. Né? Tanto isso é verdade que tem muita gente aí com mestrado e doutorado trabalhando para analfabeto, fundador de empresa. Né? Sim. Mas a grande questão, eu acho que é muito disso. Né? E quando você consegue perceber aonde que cada parte tua precisa estar, porque é uma coisa que eu ouvi ontem, eu achei lindo, que até foi os princípios dos fundamentos da psicologia analítica de Jung, que fala disso. Né? Que, ao contrário, contrariando Freud, aliás, que emoções você não domina, você não controla emoções. Você aprende a entendê-las, a percebê-las. Né? Então, é muito essa questão de você perceber aonde que é o lugar do jardineiro, aonde que é o lugar da faxineira, da arrumadeira, da passadeira, da cozinheira. É muito disso. Né? E isso que a gente não está contando os egos, a gente não está contando as crianças no meio dessa casa, né, o Frater? Isso, né? A gente não está contando a criançada solta aí, bagunçando, badernando tudo, porque ainda tem
essas nossas crianças, a criança que está magoada, a criança que está ferida. Né? Sim. E E isso é que é extraordinário. Porque se você me permitir, eu quero fazer vou elaborar um artigo, depois, lógico, vou compartilhar com você, quero elaborar um artigo junto com você a respeito exatamente dessa metáfora, trabalhando essa metáfora. Essa metáfora, ela vem do Quarto Caminho. Ela não me pertence, ela é maravilhosa. Né? Não tem problema. Digo assim, vamos elaborar junto um artigo, eu vou começar o texto aqui, depois eu te mando, a gente elabora um artigo para publicar. É linda essa metáfora, é muito boa. Ela explica muito bem, né, o papel do ego, da personalidade, e por que o ego forte é necessário para a gente poder ter um amo e receber a casa, porque funcionários débeis não conseguem organizar e trabalhar. Bem isso. Então bem a gente precisa muito ter atenção e carinho nisso, e por isso que tem uma passagem na Bíblia que é quando Jesus faz o exorcismo, que ele tira o demônio e o demônio apresenta assim. Tudo na Bíblia tem um sentido esotérico com S, que as pessoas muitas vezes não reconhecem, né, meu frater? E aliás, hoje em dia, pouco se usa esotérico com S, aliás, né? Porque as pessoas nem sabem a diferença do S e do X na palavra. Mas enfim, vamos lá. E aí, quando ele vira e faz o exorcismo, o demônio se apresenta da seguinte maneira, e ele fala assim: meu nome é Legião, porque eu sou muitos. E essa metáfora, como é que a gente pode entender? Essa fragmentação da personalidade, quando a gente não tem essa linha reta que a gente está buscando para fazer o desenvolvimento vertical, eles se tornam soberanos. Ou seja, as influências externas, elas se tornam soberanas sobre o meu eu interno. Então, por exemplo, é muito fácil acontecer no meio de pessoas que ainda estão na mecanicidade uma composição de mente-grupo onde você tem uma manifestação de linchamento. O experimento de Milgram, né, quando você tem lá que a pessoa está na mecanicidade, que ela se submete. Quando a gente não tem o desenvolvimento maior, a gente fica submetido aos nossos diversos eus. O melhor exemplo é, eu vou parar de fumar, eu faço uma promessa, amanhã eu não paro de fumar, porque o eu que fez a decisão é diferente do eu que está tentando realizar. Então você tem que fazer um acordo, uma assembleia dos eus para poder... Então quando Jesus fala assim, confronta o demônio, e o demônio fala, meu nome é Legião, nessa passagem a gente pode entender sobre a fragmentação e a submissão ao ego. Quando a gente está submetido à personalidade, a gente nunca vai extingui-la, que a gente já falou, mas a gente está fazendo o quê? A gente não está no controle. E aí, esses diversos eus assumem. E aí, o mal se manifesta. O que é o mal? É a falta de consciência, é a falta de consistência. Então, quando Jesus retira Legião e o manda para a vara de porcos, e aí você já junta com aquela outra passagem, né, de não jogar pérolas aos porcos, né? Por quê? Por que ele joga Legião em direção aos porcos e a vara de porcos cai, né? Se precipita no abismo, né? Por que a partir daquele momento existe uma unificação, uma busca da unificação do eu, e todos aqueles euzinhos menores, eles perdem o seu poder e eles se tornam obedientes. Então, se você falar pula, ele pula, e não o contrário. Então, toda vez que você perde o controle, e eu sempre falo isso, no caminho do autoconhecimento, se você quiser prestar muita atenção e descobrir onde você tem que trabalhar, faça o seguinte, preste atenção onde você perde o controle. Quais são os gatilhos que fazem você sair do seu eixo? Por que os pais conseguem tirar os filhos tão facilmente do sério? Porque eles criaram na sua convivência os primeiros gatilhos. Não é culpa dos pais, não, é da natureza humana, tá? É natural, Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica puto, quando a gente fica com ciúmes, quando a gente fica... O que te tira do eixo? Quando você começar a observar o que te tira do eixo, você vai perceber o que te leva em direção à legião. Tem até aquele outro conto, a metáfora que a Lúcia Helena Galvão conta, que se eu não me engano é Sufi, que é sobre as portas... Não, é Sufi ou é Zen? Quando as portas do inferno e as portas do céu. Um convite aí para quem quiser procurar. É Sufi. Está no canal dela. É lindo. É muito bom. Realmente então, muito bom. E aí mostra o que é. Quando as pessoas falam, se libertar do ego, não é se libertar, não é extinguir o ego, é não ser dominado por ele. Isso. Liberdade não significa distância, as pessoas confundem muito isso.
Exato. Né? Aí eu sou livre porque agora eu moro sozinho. Não, eu posso. Mandela passou 30 anos na prisão e continuou livre. Sim. Né? Sim. Isso eu acho que é o maior exemplo que a gente pode usar de questão de liberdade foi o próprio Mandela, 27 anos preso, numa cela de 2x2, mas quando perguntaram, ele falou, nunca fui preso. Eles podem ter prendido meu corpo, mas a minha mente é livre. Né? Então você não precisa se distanciar especificamente para ser livre. Para ter que delícia, que gostoso, que coisa boa. Quero muito mais, se você tiver a oportunidade, pelo menos uma vez por mês, para a gente se encontrar, fazer um papo desse, que é muito gostoso mesmo. Sexta-feira, esse foi o nosso Rasgando o Véu. Sexta-feira nós vamos estrear o nosso Alvorada das Deusas, inspirado literalmente no filme Crepúsculo dos Deuses, né? Eu coloquei o Alvorada das Deusas, que é um dia da semana que eu vou conversar, vou bater papo só com mulheres que se empoderaram, mulheres que se fortaleceram, mulheres que entendem o que é tomar posse dos seus caminhos. Estão todos vocês convidados, na sexta-feira às 8 da manhã também, tá? Todos vocês estão convidados. Quem ainda não segue o Alfredo, por favor, clica lá no botãozinho. O meu povo que ainda não segue o Bruno, por favor, o canal dele é o Livros de Ocultismo. Esse cara é foda pra caralho, tá? E, Bruno, agora a palavra é sua para suas considerações finais. Muito obrigado, Frater. Alfredo, para mim foi um prazer estar aqui. Eu sempre digo que a gente tem que buscar falar com pessoas que têm tanta sede quanto a gente, né? E o objetivo aqui é trazer clareza, né, para um momento em que tem tanta informação e desinformação espalhada por aí. Então a gente segue junto nessa jornada. Eu fico à disposição, eu sempre falo lá, o canal Livros de Ocultismo, a ideia dele é ser uma fonte de referências, porque quando você começa a ver a dificuldade de todo mundo é saber que livros comprar, por onde começar, então aquilo ali é uma fonte de referência. Não são vendas de livros, aquilo é minha biblioteca, uma parte da minha biblioteca, eu não posto ela toda, mas é isso. O Frater desenterra livros que vocês nunca imaginaram que poderia existir ainda, gente, vocês não têm noção. Ele desenterra cada velharia que vocês não imaginam. Então a gente segue aí nessa luta pela consciência. E é isso, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de ter compartilhado um pouco da minha limitada compreensão do caminho até aqui. E vamos juntos aí, tentando fazer esse retorno aqui, ó, pra gente poder um dia chegar, né, como humanidade, como coletivo ao Pai. Então, gente, é um prazer receber o Frater Pelicano aqui com a gente. É sempre gostoso a gente poder trocar, poder aprender, poder compartilhar. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. E olha, gente, tudo de bom para vocês. Continuem com a gente. Tem uma programação aqui no canal Cabala e Consciência. É muita coisa, tem muita coisa, sempre tem uma coisa nova. Quero convidar vocês para o nosso Clube do Livro, todas as terças-feiras às 20 horas. Tá? Hoje, quarta-feira, ao meio-dia, tem o Comer, Viver, Amar no YouTube ao vivo. Tá? Que é um programa que a gente começou semana passada sobre cabala da comida, da alimentação e da qualidade de vida, tá bom? Então, quem quiser já pode ir lá no YouTube, procurar Alfredo Lima Cabala e Consciência. Ao meio-dia a gente vai estar ao vivo com o Comer, Viver, Amar. Tá bom, meus amores? Um grande beijo para todo mundo. Beijo, Frater, no teu coração. Que Deus abençoe. E a gente vai se conversando, vai se vendo por aí. Vamos sempre, meu irmão. Um grande abraço. A gente vai falando, Ananda. Vai seguindo que a gente vai conversando. Um beijo!